nosso sermão de hoje tem como título Homens Silenciosos. Alguém me perguntou se eu ia pregar sobre homens silenciados. Eu disse, não, só estou chamando de homens silenciosos. Então vai se chamar Homens Silenciosos. Deixe-me ver se consigo colocar isso na tela aqui. Acabei de notar que vocês só estão vendo meu protetor de tela. Aguarde apenas mais um segundo aqui, por favor. Isso estava ali esta manhã. Certo, vocês conseguem ver agora? Esse é o meu quintal da frente quando uma tempestade passou por lá há um tempo atrás. E nós não temos tempestades como as que vocês têm aqui em baixo, mas nós temos tempestades de neve. Aí está, homens silenciosos. Certo, então está funcionando. E será que poderíamos colocar a tela aqui na frente? Seria possível? Obrigado. Hoje não vou falar sobre mulheres, porque eu realmente quero arrumar confusão. Vou falar sobre homens. E se você é homem, ou é mãe de um homem, ou esposa de um homem, ou se um dia você quiser se casar com um homem, então este sermão é para você. Mas não vou falar sobre mulheres porque vocês vão me acusar de misoginia ou algo assim se eu falar sobre as mulheres hoje. Mas estou falando sobre homens hoje porque a masculinidade está sob ataque. E isso está levando a uma geração de homens silenciosos. E as nossas instituições estão caindo uma a uma, assim como a nossa nação. Obrigado, irmão, porque temos homens e mulheres silenciosos que não se manifestam pela verdade quando a verdade é atacada. Então, hoje, vamos discutir a questão dos homens silenciosos e o que Deus criou o homem para ser em sua ordem da criação. Então, antes de começarmos, convido você a inclinar a cabeça comigo e vamos convidar a presença do Espírito Santo. Pai Celestial, agradecemos por termos sido criados à sua imagem. Agradecemos-te, Pai, porque os teus propósitos para nós são de eternidade a eternidade. Que não há nada que possamos fazer para impedir que você nos ame. Que faças o sol brilhar sobre justos e injustos. E que tu sejas misericordioso para com todos nós. Estamos reunidos aqui hoje em tua casa, Pai, porque queremos ouvir uma palavra do Senhor. Então, Pai, fala através de mim e por mim. Que minhas palavras venham do teu trono de graça. Que elas criem raízes na vida, no coração, no lar, no casamento dos que estão presentes e dos que estão online. E, Pai, que tu sejas glorificado em tudo o que for dito e feito nesta manhã. Em nome de Jesus, eu oro. Amém. Eu tenho um filho jovem, ele tem 22 anos, e às vezes converso com ele sobre a questão do casamento. E eu converso sobre isso com alguns dos amigos dele, e o que descobri é que há muitos jovens hoje em dia que realmente não estão tão interessados em casamento. Eles não estão tão interessados em casamento. Digo a eles, ser jovem morando em casa é como o Egito, uma terra de fartura, mas de escravidão. Você vagueia pelos anos de jovem adulto, os anos de deserto, sobrevivendo de Subway e Taco Bell, até entrar na terra prometida chamada casamento. Não prefere chegar lá logo? Eles respondem, não, pois se nos separarmos, ela leva as crianças à casa e tudo, e eu fico na pobreza. Vemos esses fenômenos sociais na América hoje. Temos coisas como o Passport Bros. Você já ouviu falar dos Passport Bros? Irmãos do passaporte. São pessoas que viajam para países do hemisfério sul para encontrar uma esposa menos propensa ao divórcio. Há um fenômeno social de homens seguindo seu caminho e se desligando da sociedade. Homens que não demonstram interesse em interagir em um evento para solteiros. Atualmente, há eventos para solteiros com 10 ou 15 mulheres para cada homem presente. Os homens simplesmente não estão mais tão interessados em namorar. Porque, na opinião deles, isso leva a tanta dor. Vemos a masculinidade tradicional sendo criticada na mídia como masculinidade tóxica. E agora os homens alfa devem ser zombados, enquanto os homens beta devem ser celebrados pela sociedade. Todas as nossas séries de comédia na TV retratam as mulheres como inteligentes, independentes e líderes, enquanto os homens são retratados como idiotas desajeitados. E esse é o retrato comum dos homens em toda a sociedade. Nós comemoramos quando as meninas se saem bem, dizemos, vai garota, e então acabamos com isso em nossas faculdades. Hoje, talvez 60% de todos os formandos universitários sejam mulheres, e os homens também estão se afastando das esferas acadêmicas. E está cada vez mais difícil encontrar um homem piedoso, temente a Deus, com quem você possa construir uma família. Então isso não é exatamente uma palestra sobre liberdade religiosa, vou falar sobre isso esta tarde, outro tema completamente diferente.
Mas hoje eu quero falar sobre o propósito original de Deus para os homens. E se você quiser entrar em contato comigo, pode ver aí na tela. Agora, eu posto meus sermões no Twitter porque é um bastião da liberdade de expressão neste momento. E no YouTube, eu tenho um canal lá, não é monetizado. Você não verá nenhum anúncio que eu saiba. Há também outras formas de contato lá, caso queira falar comigo. Essa é a nossa jornada. Hoje veremos o propósito original, Adão no Jardim do Éden. Analisaremos o exemplo de Abraão, o pai dos fiéis, depois aprofundaremos a leitura das Escrituras. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem. Homem e mulher os criou. Vamos focar na palavra homem, no que ela realmente significa e nas suas implicações para nós hoje. É um termo com significado profundo e dessa forma chegaremos às conclusões de hoje. Então, estão comigo nessa jornada hoje? Homens estão interessados, mulheres estão interessadas. Aqueles que um dia esperam se casar, vocês estão interessados nisso? Espero que sim. Sim, eu posso dizer que estou casado há 24 anos e meio e nosso 25º aniversário é em dezembro deste ano. E isso ficou gravado na minha memória porque eu esqueci uma vez e nunca mais esqueci. Aprendi sobre o pecado imperdoável quando esqueci nosso aniversário de casamento. Foi no nosso 19º ano e eu disse para minha esposa, só esqueci uma vez em 19 anos, não é tão ruim assim, né? E ela disse, sim, mas não no ano em que você esquece. Então essa é a nossa jornada de hoje. Então, o propósito original no Jardim do Éden, hoje, acho que vocês concordam comigo que a masculinidade parece sob ataque. Homens são ridicularizados, celebramos o poder feminino e meninos, sendo meninos na escola, acabam medicados com Ritalina e enviados ao orientador. Uma vez, no conselho de uma escola adventista, estávamos discutindo. 2 meninos pequenos que tiveram uma briga durante o recreio, em 2 turmas, e um deles empurrou o outro no chão. E eu pensei, bom, parabéns, você se defendeu. E era um conselho totalmente feminino, exceto por mim, e elas estavam dizendo, bem. Precisamos chamar o conselho escolar, precisamos de uma avaliação psicológica e talvez colocá-lo na Ritalina ou medicá-lo de alguma forma. Eu disse, apenas introduzam o sparring durante as aulas de educação física. Dê a eles boxe, cabeça, na roupa na cabeça e as luvas, dê a eles as luvas. Dado isso, e digamos que vocês têm 30 segundos para se atacarem sem parar. E depois de fazerem isso por 30 segundos, talvez até machuquem um lábio ou algo assim, mas serão melhores amigos. E você não precisa medicá-los, psicologizá-los e fazê-los sentir que estão errados de alguma forma. E assim, a masculinidade está sob ataque em nossa sociedade ocidental. Então vamos voltar ao Jardim do Éden, ao propósito original de Deus no Jardim do Éden. E nós não vamos olhar primeiro para Gênesis 1, vamos olhar para o capítulo 2 de Gênesis. O versículo muito famoso diz, o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no Jardim do Éden para cultivá-lo. Obrigado. E para guardá-lo. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Então, há 2 verbos que Deus deu a Adão no Jardim do Éden. Isso foi antes de ele criar Eva. Certo, então antes de Eva aparecer, Deus dá a Adão 2 papéis. E o primeiro é cultivar a terra. Agora, essa palavra, a palavra hebraica, e toda vez que eu usar a palavra hebraica, hoje vou colocar o número de Strong ali em cima. Esses números são da concordância de Strong. Você pode conferir por conta própria. Queremos ser brianos. Queremos verificar o que dizem os pregadores. A sequência de Strong é 5, 6, 4, 7. Albad é o verbo. Significa lavrar a terra. Significa trabalhar. Significa servir. Isso significa que Deus colocou Adão no jardim para que ele tivesse uma relação dinâmica e produtiva com a criação natural de Deus. Produzir alimentos de forma contínua. Isso foi antes de Eva ou qualquer criança entrar em cena. Uma das primeiras coisas, um propósito que Deus deu ao homem, foi que devemos ser provedores. Sejamos provedores. Quanto mais natural sua provisão, mais sintonizado estará com seu Criador. A segunda coisa que Deus deu a Adão no Jardim do Éden é o verbo shalma, hebraico, concordância de Strong 8104. Isso significa cercar, guardar, proteger, ser circunspecto, prestar atenção, preservar, considerar, vigiar como um sentinela. Então, o primeiro propósito que Deus deu a Adão no Jardim do Éden foi ser um provedor. A segunda coisa que Deus deu a Adão no Jardim do Éden foi que o homem deveria ser um protetor. Antes que sua esposa aparecesse, antes que seus filhos viessem, o propósito de Deus para Adão e para todo homem hoje é ser provedor e protetor daquilo com que Deus o abençoa. Provedores e protetores. E no próximo versículo, Gênesis 2:16, temos as instruções.
que foram dadas por Deus a Adão. Está escrito ali: e o Senhor Deus ordenou ao homem: você pode comer livremente de toda a árvore do jardim, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, pois no dia em que dela comer, certamente morrerá. Agora então Deus dá estas instruções importantes a Adão. Você acha que ele pretendia que Adão guardasse essas instruções só para si? Não. Ele queria que Adão transmitisse a vontade de Deus para a família que Deus estava prestes a lhe dar. Então, Isso significa que o homem não deve ser apenas um provedor e protetor, mas também um sacerdote na família. Ser sacerdote significa que ele representa Deus e sua família. Tera, Abraão e Ló eram 3 gerações. Algum de vocês hoje vive em uma família multigeracional? É um desafio, não é? Há alegrias e há tristezas. E existem tensões entre gerações quando se vive em uma família de várias gerações. E a geração mais velha nem sempre entende a geração mais jovem, e a geração mais jovem fica impaciente, porque eles acham que a geração mais velha simplesmente não sabe nada sobre a vida. Isso acontece com os adolescentes. Alguns de vocês estão sorrindo. Você não sabe de nada, pai. Eu disse ao meu filho antes de ele ir para a faculdade: David, você precisa comprar algo barato e confiável, como um Prius. Pai, eu não vou dirigir um Prius. Tudo bem, está ótimo. Ele comprou um Golf GTI. Então chegaram as primeiras contas de reparo e ele vendeu o carro. Então, pai, onde eu encontro um Prius? Esse é o ciclo do mundo em todas as gerações. E assim, Abraão provia para sua família. Era uma família espiritualmente dividida, não apenas uma família de gerações diferentes, porque Terá e Naor adoravam outros deuses pagãos. Mas Abraão, ainda assim, conseguiu viver em paz com sua família espiritualmente dividida, e ele devia ser respeitado por eles, pois deixaram de bom grado a sofisticação de Ur, no sul do Iraque, para se mudarem com ele para Harã, e com esperança para a terra prometida para Canaã. Mais adiante, em Gênesis 12 ou 20, no versículo 10, lemos como Abraão estava disposto a prover para sua família. Está escrito ali que, havendo fome na terra, Abraão desceu ao Egito para morar ali como estrangeiro, pois a fome era severa na terra, e ele levou sua família com ele nessa jornada. E há muitas pessoas em nosso mundo hoje que são o que chamamos de trabalhadores migrantes. Eles vão para outro país para enviar dinheiro de volta para suas famílias. Isso acontece em todo o mundo. Está acontecendo nos Estados Unidos hoje. Quando eu trabalhava na Ásia Central, muitos tajiques e afegãos iam para Moscou. Eles trabalham lá, vivem com quase nada. Eles enviam de volta algumas centenas de dólares por mês. Esse é o lucro deles para sustentar suas famílias em casa. Abraão levava a sério sua responsabilidade de prover para sua família, e ele estava disposto a se mudar para o Egito pagão, onde achava que queriam matá-lo, para levar sua esposa porque sabia que sua família precisava de comida. Então ele estava disposto a correr um risco por sua família, para ser um provedor. Da mesma forma, cada um de nós hoje tem compromissos familiares. Apesar da fragmentação da nossa sociedade ocidental e da nossa família ocidental, cada um de nós tem parentes idosos. Talvez tenhamos filhos e talvez tenhamos sido abençoados com netos. Hoje em dia, nos Estados Unidos, é muito fácil se afastar da família, lavar as mãos em relação à família, pensar que são apenas parentes problemáticos e preferir esquecê-los completamente. Mas demonstramos nosso caminhar com Deus na forma como nos relacionamos com nossas famílias. Não importa o quão complexas, intergeracionais ou espiritualmente divididas elas possam ser, Abraão honrou seu pai pagão cuidando dele até o dia em que morreu. Ele testemunhou o lento declínio e eventual morte de seu pai. Nós também, em nosso capítulo da vida, testemunhamos o lento declínio e eventual falecimento de nossos pais. E é tentador desejar que o próximo capítulo da vida chegue logo, mas cuidar de seus pais idosos, demonstrar respeito por eles, amá-los, especialmente em seus anos de declínio, é uma manifestação da nossa fé em Deus. E é viver em obediência ao 5º mandamento que diz para honrar seu pai e sua mãe. Então, quando estamos nessa fase da vida, não estamos parados sem sair do lugar. Há um momento na vida em que Deus nos chama, como homens, para sermos um pilar de força. Em torno de quem? Aqueles que são fracos na fé ou aqueles que são fisicamente frágeis podem encontrar abrigo. Sob o pilar que erguemos e a sombra que proporcionamos para nossas famílias, Deus nos chama para sermos pilares de força em certa fase da vida. Não para brincarmos como meninos, mas para sermos um pilar de força onde idosos e enfermos, os espiritualmente fracos e os que crescem, encontrem segurança e também abrigo. A próxima coisa que Abraão fez foi ser um sacerdote. Agora, é interessante na história de Abraão, pois que lemos repetidamente, temos aqui uma passagem sobre ele.
Aqui, Abraão constrói 2 altares para Deus. Em Gênesis 12, 7 e 8, o Senhor disse: "À tua descendência darei esta terra." Então ele construiu um altar ao Senhor que lhe apareceu. De lá, ele seguiu para a região montanhosa a leste de Betel e armou sua tenda, com Betel a oeste e Ai a leste. E ali ele construiu o quê? Um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Agora, o ponto sobre isso é o seguinte: não há registro de Abraão construindo um altar ao Senhor quando vivia em Ur dos Caldeus, nem em qualquer momento antes disso. Quando ele ficou preso em Harã, esperando seu pai morrer, é somente quando ele tem progresso em sua vida, quando está cumprindo o propósito de Deus para a sua vida e está se movendo em direção à terra prometida, que então, em Gênesis 12 e 13, Abraão vai deixando um rastro de altares por onde passa e reúne sua família para cultos familiares. Nessa fase da vida, ele já tinha mais de 75 anos de idade, e sem querer ofender aqueles que hoje têm mais de 75. Mas uma vez que você passa dos 75 anos, naquela época em que a expectativa de vida era de 30 ou 40 anos, ele e Sara já estavam envelhecendo e não tinham filhos. Mas eles não participavam de rituais pagãos de fertilidade para ter filhos. A promessa de ser uma grande nação veio após a morte do pai, quando ele já tinha seus 75 anos. Abraão foi fiel ao chamado de Deus, confiando em seu propósito, mesmo sem rumo aparente. Enquanto estavam presos em Harã, Sara já passara de sua idade fértil. Abraão teve que aprender durante aquele tempo em Harã que o cronograma de Deus não é necessariamente o nosso cronograma. Os propósitos de Deus não são limitados pelas nossas fraquezas humanas ou pela nossa compreensão limitada do que é possível e do que é necessário em determinado momento. A confiança e obediência de Abraão em Deus foi demonstrada pelo fato de que, viajando para a terra prometida, mesmo idoso e com a promessa de ser pai de muitas nações, Abraão deixava altares para a adoração de Jeová por onde passava. Da mesma forma, para os homens de hoje, quando parece que você está preso, talvez em uma crise de meia-idade, sem avançar na carreira, pode ser que, assim como Abraão, Deus convida você a um nível mais profundo de confiança e a uma caminhada mais íntima com Ele. É um erro pensar que se tudo vai bem na vida, significa estar bem com Deus. E é um erro crer que se as coisas parecem mal, à primeira vista, significa que há algo errado com nosso Pai Celestial. Ao pensar no seu maior crescimento espiritual, verá que não foi quando você tinha 1 milhão no banco e tudo fluindo nos negócios. Você cresce mais espiritualmente ao enfrentar um câncer, uma falência, crises no casamento ou um filho no hospital. É nesses momentos que sua evolução acontece. Abraão não construiu nenhum altar antes de Harã, mas depois de sair de lá, eles aparecem com frequência. Ele cresceu durante seu tempo em Harã e que assim seja conosco também. Quando sentimos que nossas vidas estão paradas na fase adulta e não avançamos nas carreiras que esperávamos quando éramos jovens, a pergunta a se fazer não é: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? A melhor pergunta é esta: Senhor, o que o Senhor está me ensinando? Como o Senhor quer que eu cresça espiritualmente? Senhor, como posso criar raízes mais profundas na fé para vencer o próximo desafio em minha vida? Tem um site muito útil aqui que você deveria conferir. É da Conferência Geral. Chama-se Back.Altar.org. É um programa muito bom que promove o culto familiar. Há muitos recursos disponíveis lá. E assim como Abraão liderou sua família no culto familiar, ele construía altares por onde passava. Portanto, homens aqui presentes, construam um altar em sua família. O que mais ouço das mulheres é: eu gostaria que meu marido chamasse as crianças para o culto familiar todos os dias. Ouço isso por onde passo. Queria meu marido como o sacerdote da nossa família. Eu gostaria que meu filho tivesse um modelo espiritual positivo dentro da nossa família. Por que é que a mulher tem que liderar o culto e o pai está levando o menino para o jogo de bola? Os meninos precisam ver homens que são espirituais, homens que amam o Senhor, homens que se submetem à palavra de Deus e homens que vão treinar a próxima geração para andar nos caminhos de Jeová. E assim Abraão é um modelo para nós nessa área. Ele foi um provedor para sua família e foi um sacerdote para sua família. E ele também foi um protetor, assim como Deus deu a Adão a responsabilidade no jardim do Éden de proteger sua família. Então Adão, quando estava preso em Harã, e ele tinha uma grande casa com mais de 1000 pessoas, ao que parece, e nessa casa havia 318 homens jovens e fortes o suficiente para a batalha. E Abraão não ficava sentado com eles fazendo, sessões de terapia em grupo. Ele os treinou para a guerra. Ele lhes ensinou como desmontar um AR-15 e uma Glock 19. Isso é a linguagem moderna. Ele ensinou seus homens a lutar porque eles estavam entrando nas terras perigosas de Canaã.
Naquela época, Canaã era um lugar caótico, com cerca de 7 grupos de povos. Havia várias cidades-estado, vários reis, múltiplas alianças, batalhas constantes e vários deuses pagãos. Abraão sabia que não estava apenas entrando em uma terra que mana leite e mel, ele estava entrando nas chamadas terras perigosas. E ele sabia o que estava por vir e sabia que haveria lutas. E ele sabia que seu povo seria atacado, então treinou seus homens nas artes da guerra. Abraão compreendia em um sentido mais profundo a Constituição americana. Nós falamos sobre o direito de portar armas nos Estados Unidos, a segunda emenda. Bem, como cristãos, vocês não têm apenas o direito à autodefesa. Como homens, vocês têm a responsabilidade da autodefesa. É uma responsabilidade diante de Deus cuidar daqueles que Ele confiou aos seus cuidados. Agora, na formatura do fundamental da minha filha, fizeram um programa especial. Ela ficou lá na frente e cada criança tinha 2 minutos para falar. Obrigado, mãe e pai, por tudo o que fizeram por mim. Eles diziam, obrigado, pai, por me levar para pescar. Obrigado, mãe, por me levar às compras e assim por diante. Minha filha ficou lá na frente e falou por pelo menos 1 minuto e 58 segundos sobre a mãe dela. E eu estava sentado ali, ansioso, pensando, o que ela vai dizer de mim? Tipo, eu não estive presente nesses últimos 13 anos. E quando faltavam só 2 segundos, ela finalmente diz, pai, obrigada por me manter segura. E como pai, era só isso que eu precisava saber, que minha filha reconheceu que eu fiz o máximo para mantê-la segura, porque vivemos em uma sociedade violenta, o abuso sexual é desenfreado e muitas meninas estão sendo violentadas durante a adolescência. Hoje em dia, se não antes. Ela diz, obrigada, pai, por me manter segura. Ela entendeu, e eu entendi, e ela não precisava dizer mais nada além disso. Obrigado, pai, por me manter segura. A nossa responsabilidade como homens, às vezes, quando nossa vida parece estar parada e sem rumo, é nos prepararmos para o próximo capítulo da vida. Porque sempre existe um novo capítulo na vida. Haverá gigantes no próximo capítulo que o Espírito Santo escreve. Deus pode estar te dando tempo hoje para criar uma reserva de emergência, investir na aposentadoria, descansar e recuperar mente e corpo da corrida das carreiras, recuperando-se dos abusos infligidos por anos de autonegligência. Ele nos dá tempo para estarmos prontos espiritual, financeira, emocional, física e intelectualmente, não só para o próximo capítulo, mas para a crise final antes da volta de Cristo. Pessoal, precisamos ser protetores de nossas famílias física e espiritualmente. Saibam o que seus filhos assistem. Protejam o que entra na mente deles. Não podemos simplesmente deixar para nossas esposas o tempo todo o papel de serem as más da história. Precisamos ser aquele pilar de força que diz, isto é o que é aceitável em nossa família. Esta é a dieta espiritual da qual meus filhos vão se alimentar diariamente. Vamos estabelecer limites espirituais e físicos nos quais Satanás não poderá entrar em nossa família. Então, homens, temos 3 responsabilidades. Ser provedores, ser protetores e ser sacerdotes. Mas isso vai mais fundo do que isso. Voltando às Escrituras, ser provedor, protetor e sacerdote tem um propósito maior em Gênesis 1, 27. Um versículo muito famoso é o que lemos em nossa leitura das Escrituras. Diz assim, e Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E eu não vou falar sobre a mulher hoje porque provavelmente serei criticado se o fizer. Estou falando apenas sobre o homem. O que a palavra homem realmente significa? E não significa homem biológico em oposição à mulher biológica. Não tem a ver com quantos cromossomos você tem ou que tipos de cromossomos. Neste trecho aqui, a palavra homem é Isalkai, do Strong, número 2145. Esse é o número. Significa aquele que se lembra. Aquele que se lembra. A palavra para feminino não tem esse tipo de significado espiritual profundo. Vocês podem verificar por si mesmos. Mas a palavra macho significa aquele que se lembra. É derivado do verbo 2142 aká, que significa lembrar, mencionar, ter em mente, trazer à memória, recordar ou fazer um memorial. E então nos perguntamos, o que é que os homens devem lembrar? O que Deus deu a Adão para lembrar? Bem, depois que Deus colocou Adão no Éden, em Gênesis 2, ele falou primeiro sobre a árvore do conhecimento do bem e do mal. Vimos isso agora há pouco. Quando Satanás questionou o que Deus disse, ouça com atenção, era a responsabilidade de Adão se pronunciar e dizer, isto foi o que Deus nos disse no jardim do Éden.
e ele permaneceu totalmente em silêncio. Quando Eva trouxe aquele fruto proibido para Adão, exatamente naquele momento, ele poderia ter dito: assim diz o Senhor. E ele ficou em silêncio. Quando homens bons permanecem em silêncio, o mal consegue entrar neste planeta, o mal entra na sua casa. Quando homens bons não se recordam mais e não proclamam a vontade de Deus sobre determinado assunto, eles permitem que esse mal possa agir livremente em sua família. Fomos criados por nosso Pai Celestial, homens que estão aqui hoje e aqueles que assistem online, fomos criados por nosso Pai Celestial. Conhecer a vontade de Deus e defendê-la sempre que a vontade de Deus for desafiada em nossas famílias, em nossas comunidades, em nossas igrejas ou em nossa nação. Essa é a nossa responsabilidade como homens. Edmund Burke escreveu estas palavras famosas à esquerda. Ele disse o seguinte: quando homens maus se unem, os bons devem se associar, caso contrário cairão um a um. Um sacrifício sem piedade em uma luta desprezível. Lemos isso em 1770. Ao longo dos anos isso evoluiu para uma frase simples que diz: a única coisa necessária para o triunfo do mal é que os homens bons façam o quê? Não faça nada. Então, quando homens bons não fazem nada, o que prevalece? Mal. Quando Eva foi tentada pela serpente no jardim do Éden, Adão permaneceu em silêncio. Ele era um bom homem, um homem íntegro, mas escolheu não falar a vontade de Deus. Ele sabia o que Deus havia dito sobre aquela árvore, e em seu silêncio veio a queda da raça humana, com todo o sofrimento e desgraça que isso trouxe consigo. Quando homens bons se calam, o mal prevalece. Não fomos chamados para sermos silenciosos. Não seremos silenciados pela nossa sociedade ou instituições. Somos chamados a nos posicionar e falar sempre que a vontade de Deus for desafiada diante da revelação clara de sua vontade. Nessa situação, e não importa se é popular ou impopular, fomos criados por Deus com esse propósito na sociedade. Quando homens bons não dizem nada, as sociedades e nossas igrejas se deterioram diante dos nossos olhos. E nossos casamentos desmoronam diante dos nossos olhos quando homens bons não estão dispostos a se levantar e se posicionar. Essa é a vontade de Deus. Não apenas digo qual é a vontade de Deus, mas ao dizê-la, lembro a mim mesmo minhas responsabilidades como marido e pai. Estou sujeito à vontade de Deus. Esse é um conceito bíblico. Provérbios 24, versículos 11 e 12, descreve isso da seguinte forma. Diz assim: se você se recusar a resgatar aqueles que estão sendo levados para a morte, aqueles que cambaleiam rumo ao abate, se você disser, veja, nós não sabíamos disso, ou seja, se você fecha os olhos para o mal na sociedade, acaso aquele que pesa os corações não percebe isso? Acaso aquele que vela por tua alma não sabe disso? E ele não retribuirá a cada um segundo as suas obras? Portanto, homens cristãos que se manifestam conhecem a vontade de Deus. Não podemos fechar os olhos à maldade na sociedade ou em nossas famílias. Devemos nos manifestar e falar em nome dos que não têm voz, dos indefesos e daqueles que estão sendo pisoteados ou não têm espaço para se expressar. Devemos falar por aqueles que a sociedade ignora, diminui, denigre ou considera sem valor em nosso meio. A sociedade é abençoada quando homens cristãos se levantam e dizem: assim diz o Senhor, e é errado tratar nossos concidadãos, nossos irmãos e irmãs dessa maneira. E Deus nos responsabiliza, como homens cristãos, quando vemos pessoas sendo oprimidas dessa forma e viramos o rosto. E é muito fácil virar o rosto, né? Uma das minhas escritoras favoritas, Ellen White, escreveu no livro Patriarcas e Profetas, página 578. Ela diz: aqueles que têm pouca coragem para repreender o erro, seja por insolência ou falta de interesse, não fazem nenhum esforço sincero para purificar a família ou a igreja de Deus. São responsabilizados pelo mal que pode resultar de sua negligência do dever. Você ouviu isso? Seremos responsabilizados por Deus pela nossa negligência do dever. Somos tão responsáveis pelos males que poderíamos ter impedido nos outros, exercendo autoridade parental ou pastoral, como se os atos tivessem sido nossos. Essa é uma afirmação surpreendente, não é? Que quando há uma abdicação de responsabilidade, quando em casa eu não defendo o que é certo, quando na igreja não estou disposto a defender o que é certo, quando na sociedade não estou disposto a me manifestar e dizer que essas são mentiras com as quais estamos sendo obrigados a conviver,
e que isso está errado. Então essa sociedade desmorona, esse casamento desmorona, esse lar desmorona, e Deus vê isso, e Ele nos responsabiliza por isso como homens. Ela continua dizendo no livro Atos dos Apóstolos, páginas 431 e 432, ela diz: Todos os que naquele dia mau quiserem servir a Deus destemidamente, de acordo com os ditames da consciência, precisarão de coragem, firmeza e do conhecimento de Deus e de sua palavra. Pois quem for fiel a Deus será perseguido, seus motivos questionados, seus melhores esforços mal interpretados e seus nomes rejeitados como maus. E eu posso dizer a vocês, pela minha experiência pessoal, que isso é absolutamente verdade. Em um mundo que está satisfeito em viver com enganos e mentiras, onde todos querem se dar bem, então simplesmente concordam com tudo, falar a verdade nesse tipo de sociedade significa ser rejeitado por ela, até mesmo dentro da sua igreja. E ainda assim Deus me criou. Ele criou cada homem nesta sala aqui hoje. Ele criou você para ser alguém que se levanta e se pronuncia quando o mal está presente, seja na terra ou na igreja. E quando você faz isso, faz porque não busca o prazer ou a aprovação dos homens. Você busca a aprovação de Deus. E somos responsáveis diante de Deus por nossas ações, não diante dos nossos semelhantes. E se você se levantar e for fiel ao Senhor, será perseguido. Seus motivos serão, ou outras pessoas lançarão dúvidas sobre seus motivos. Você será mal interpretado. Você será mal interpretado de forma intencional, deliberada, propositalmente deturpado. E seus nomes serão espalhados pela internet como se vocês fossem semelhantes a Lúcifer, um câncer no corpo de Cristo ou o próprio Satanás. Mas Deus nos chamou para falar a verdade. Deus nos chamou como homens para termos coragem. Por quê? Porque existe um julgamento final e vivemos reconhecendo esse julgamento final. Nós vamos chegar a esse julgamento final em alguns instantes. O que eu faço lá? Tudo bem. Tiago 4,17 coloca da seguinte maneira: Portanto, aquele que sabe o que é certo fazer e não faz, comete pecado. Este versículo nos lembra hoje que apenas estar ciente da injustiça ou do erro não é suficiente. Temos uma obrigação moral de agir de acordo com nosso conhecimento e trabalhar por uma mudança positiva para restaurar a vontade de Deus naquela situação. E por isso eu agradeço a Deus pelo ministério que mostramos mais cedo hoje, ajudando as pessoas que sofrem no noroeste da Carolina neste momento. Agradeço ao Senhor por aqueles que estão envolvidos em atividades de combate ao tráfico humano. Agradeço ao Senhor por aqueles que cuidam dos sem-teto e alimentam os famintos. Essas são pessoas que se levantam e dizem: isso não é a vontade de Deus, que seus filhos passem fome, fiquem sem teto ou percam tudo em desastres. E às vezes, levantar-se e se manifestar não envolve pregar, significa estender a mão ao seu próximo na hora da necessidade. Mas somos chamados a nos levantar, a nos manifestar e a revelar a vontade de Deus em um mundo que está morrendo. No capítulo 10 de Lucas, vemos que enquanto líderes religiosos ignoram o homem ferido, um samaritano, um excluído social, para ajudar aquele homem, enfaixando suas feridas e garantindo que ele recebesse o devido cuidado, essa parábola enfatiza a importância de agir como cristãos para ajudar aqueles que estão em necessidade, independentemente das expectativas sociais, de preconceitos ou de preferências pessoais. Devemos transcender os preconceitos, as discriminações e as intolerâncias deste mundo porque representamos Deus para seus filhos. Pois todo necessitado é um filho de Deus. Assim, não ajudamos só quem gosta de nós, nem apenas quem nos retribui ou quem nos aplaude nas redes sociais. Ajudamos e abençoamos aqueles que nos usam de forma maldosa, que nos perseguiriam e que nos cancelariam em nossa sociedade atual. Isso é, o que significa ajudar os necessitados, não apenas aqueles que vão te retribuir. O apóstolo Paulo descreveu isso assim em Atos capítulo 20. Bem, desculpe, o Signs of the Times diz o seguinte, e novamente é a irmã White. Ela diz que pode ser difícil para homens em posições elevadas seguir o caminho da integridade inabalável, quer recebam elogios ou críticas. Ainda assim, este é o único caminho seguro. Todas as recompensas que poderiam obter vendendo sua honra seriam apenas como o sopro de lábios poluídos, como escória a ser consumida pelo fogo. Aqueles que têm coragem moral para se opor aos vícios e erros de seus semelhantes, mesmo que sejam pessoas honradas pelo mundo, receberão ódio, insultos e falsas acusações abusivas. Isso continua sendo verdade hoje, assim como na época em que ela escreveu. Ela diz que podem ser derrubados de sua posição elevada porque não se deixariam comprar nem vender, pois não se deixariam levar por subornos ou ameaças para jamais se manchar com iniquidade.
Tudo na terra pode parecer conspirar contra eles, mas Deus colocou seu selo sobre o trabalho deles. Você pode dizer amém para isso? Deus coloca seu selo naqueles que defendem a vontade de Deus, não importam as consequências. Podem ser vistos, continua a citação, pelos outros como fracos, pouco masculinos, incapazes de cargos, cancelados. Mas como o Altíssimo os vê diferente, aqueles que os desprezam são os verdadeiramente ignorantes. E então, o apóstolo Paulo falou sobre o que fez com a igreja de Éfeso e antes de deixar a igreja de Éfeso pela última vez. Ele reúne todos os anciãos na praia e o barco está esperando por ele. Então os anciãos descem para encontrá-lo, junto com o apóstolo Paulo. Ele explica a eles como foi o seu ministério entre eles e ouçam o que ele diz àqueles anciãos. E ao partir para Jerusalém e nunca mais ver aqueles anciãos, ele diz: "E agora eu sei que nenhum de vocês, entre os quais andei proclamando o reino, jamais verá o meu rosto novamente." E então Paulo estava dizendo: "É isso. Vocês nunca mais vão me ouvir pregar ou ensinar." Ele continua dizendo: "Portanto, declaro a vocês hoje que não sou responsável pelo sangue de nenhum de vocês." Por quê? Porque não deixei de anunciar a vocês todo o propósito de Deus. Se Adão tivesse declarado o propósito de Deus a Eva, talvez não estivéssemos na confusão em que estamos hoje. Paulo levou a sério sua responsabilidade espiritual como pastor, como missionário, como líder da igreja. Ele não deixou de declarar àquela igreja todo o propósito de Deus. Ele não adoçou a verdade. Ele não contou só metade da verdade para eles. Ele disse a eles o que precisavam saber. Esta é a vontade de Deus. Por quê? Porque as suas almas são preciosas para Deus e eu quero que vocês sejam salvos. Não quero deixar nada na minha ou na sua vida que nos afaste de um Deus santo no julgamento final. Por isso, arriscarei nossa amizade para revelar o que Deus me mostrou sobre o que está acontecendo conosco. Vou compartilhar essas revelações com você, pois estou disposto a arriscar nossa amizade. Para que você possa ser salvo e ter a certeza da vida eterna, é isso que significa ser um homem. Portanto, esteja disposto a arriscar amizades e relacionamentos para que as pessoas possam ser salvas. Elas podem ouvir toda a vontade de Deus. E vivemos hoje em uma sociedade onde isso não é popular. Isso não é celebrado. Se você faz isso, você é complicado, é difícil, é obstinado, é divisivo. Escute bem, onde a verdade é pregada, sempre há divisão. A divisão não é causada pela pregação da verdade, ela vem da rejeição da verdade. Quando proclamamos a verdade, como homens em nossas sociedades, como homens em nossos casamentos, como homens em nossas famílias, sim, pode haver divisão, mas fazemos isso pelo benefício da próxima geração. E essa próxima geração, vemos essa história em Juízes capítulo 2. Esse é um versículo trágico. Depois que Josué morre e toda a sua geração, então Josué e Caleb e o povo que eles viram o êxodo do Egito, depois a geração que viveu os 40 anos no deserto e viram a conquista de Canaã sob a orientação de Deus. E esse versículo trágico diz o seguinte: diz além disso que toda aquela geração que viu o êxodo, que viu a peregrinação no deserto, que viu o maná, que viu a queda de Jericó, que viu a distribuição da terra para as 12 tribos, essa geração foi reunida aos seus antepassados. Isso significa que eles morreram. E outra geração cresceu depois deles. E olhe para estas palavras em vermelho, que não conhecia Yahweh ou o Senhor, nem a obra que ele havia feito por Israel. O que isso te diz? Significa que a geração que viu os feitos de Deus não transmitiu isso para a próxima geração. Eles não passaram adiante. Eles não conduziram a próxima geração à adoração do Deus Jeová e não contaram a eles o que Deus havia feito por eles na história da família. E assim surgiu uma geração que não conhecia Deus, que não conhecia a obra dele por eles, em favor deles, e porque não conheciam Jeová e não conheciam as bênçãos de Jeová, eles quase imediatamente passaram a adorar deuses pagãos. Homens, lutem pela próxima geração. Quando somos homens, somos nós que lembramos. Nós proclamamos a vontade de Deus. Devemos proclamar a vontade de Deus aos nossos filhos. Não devemos apenas ensinar nossos meninos a jogar bola, pescar ou caçar. Devemos instruir nossos filhos nos caminhos de Deus. Devemos ensinar nossos meninos a ouvir Deus por si mesmos. Devemos contar aos nossos meninos e meninas o que Deus fez na vida da nossa família. E é assim que Deus nos abençoou. Estas são as orações respondidas em nossa vida familiar. E quando você for o líder da família, você confiará no mesmo Deus.
Como ele nos sustentou no passado, tenha a certeza de que ele fará o mesmo se você for fiel a ele em sua geração. Homens, não podemos fazer isso com nossos filhos, como vem na tela. Temos a responsabilidade de que nossos meninos e meninas conheçam o Senhor e o que ele fez por nós em nossas vidas familiares e em nossa igreja. Isso requer tempo e intenção. Sei que isso não é fácil. Talvez exija uma reordenação das nossas prioridades. Mas escutem bem, homens, se vocês realmente querem ver seus filhos no céu, lutem por eles agora. Lutem por seus meninos hoje. Ouçam o que eles têm a dizer. Vocês conhecem a gravidade da epidemia de doenças mentais entre nossos jovens atualmente? Depressão, ansiedade, ataques de pânico, desilusão com a sociedade. Tá aí fora. Nossos jovens estão crescendo em um mundo que, de certa forma, os menospreza e diminui. Sejam provedores e protetores para seus meninos e para suas meninas. Ensinem a eles os caminhos do Senhor. Contem a eles o que Deus fez na experiência da sua família, porque assim eles reconhecerão quando Deus fizer o mesmo por eles em sua geração. Não fiquem tão presos aos brinquedos da América. Vocês não têm isso por aqui, mas vocês sabem, snowmobiles e jet skis. Armas e pesca, férias no exterior e lanchas, são todas coisas boas, eu entendo isso. Mas minha primeira prioridade na vida é meu filho e minha filha. E foram eles que Deus me confiou. E eu quero cumprir minha responsabilidade diante de Deus de levar meus filhos para o reino de Deus quando Jesus voltar. Essa é a sua prioridade, homens, hoje? Essa é a sua prioridade? Se não for, não podemos mudar o passado, mas podemos mudar o amanhã. Podemos mudar hoje e ser os homens que Deus nos pediu para ser agora. Eu gosto de colocar gráficos nas telas. Vocês já viram isso nos meus sermões. Então vou colocar um gráfico com 5 versículos, mas vamos aprofundar um pouco mais nesse verbo para lembrar e o que isso significa para os homens, aqueles que se lembram, o que significa ser criado à imagem de Deus. A primeira coisa é esta. Isaías 43, 25 diz o seguinte: Eu sou aquele que apaga as tuas transgressões por amor de mim mesmo, e eu não observarei os teus pecados. Lembre-se, é o mesmo verbo que é usado. Eu não me lembrarei dos teus pecados. Este versículo nos diz que Deus, aquele que se lembra, escolhe não se lembrar dos pecados da humanidade caída, mas arrependida. Então, aquele que se lembra, não se lembra dos nossos pecados? Isso não é uma boa notícia? Sim, isso é uma boa notícia. Se fomos criados à imagem de Deus e somos os que se lembram, refletimos sua imagem na sociedade e em nossas famílias, ao escolher não apenas lembrar, mas perdoar os pecados daqueles que pecaram contra nós. Nós escolhemos não lembrar. Nós escolhemos perdoar porque Deus escolhe não se lembrar dos nossos próprios pecados como pais e chefes de nossas próprias famílias. A próxima coisa sobre a lembrança e o caráter de Deus está em Gênesis 9. Não vou ler toda a passagem aqui, mas aquele trecho em amarelo ali no meio da tela. É onde Deus faz uma aliança com Noé e Deus diz: Eu me lembrarei da minha aliança que está entre mim e você. E toda criatura vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais um dilúvio para destruir toda a carne. Esse verbo nessa passagem é o mesmo verbo de os fez homem e mulher, nos mostra que Deus é um Deus que faz e mantém alianças. Ele entra em alianças perpétuas com a humanidade caída, depois do dilúvio, e Deus age hoje com fidelidade para com o seu povo e para com a humanidade caída, porque ele entra em aliança conosco após o dilúvio de Noé. E nós hoje, como homens, somos convidados a refletir o caráter de Deus em nossas próprias vidas, entrando e mantendo a nova aliança. Jesus falou sobre isso em Mateus 26. Na tela, eu coloquei para vocês Jeremias capítulo 31, versículos 31 a 34. A experiência da nova aliança tem 4 provisões no livro de Jeremias. Número 1, em Jeremias 31, 33, Deus promete santificação. Isso é a internalização da lei de Deus, que é restaurar a imagem de Deus na humanidade quebrada. A segunda provisão da aliança que fazemos com Deus está em Jeremias 31, 33. Isso significa reconciliação. Eu serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Significa que Deus promete curar o nosso afastamento dele. A terceira promessa dessa nova aliança é a missão, que Deus tornará conhecido o seu caráter ao mundo, através do testemunho amoroso de homens nascidos de novo.
E a quarta promessa dessa nova aliança é o dom da justificação, que Deus promete uma posição correta diante dele para pecadores caídos, mas arrependidos. Como isso se aplica a nós, homens, hoje? Homens, Jesus está convidando vocês para uma nova aliança com ele. Nós celebramos isso na Ceia do Senhor. E a Ceia do Senhor é frequentemente o culto de sábado em que as pessoas simplesmente desaparecem, não é verdade? A frequência sempre diminui nas ceias do Senhor, mas Deus quer que os homens sejam homens que fazem e cumprem alianças. Ser um homem que cumpre alianças significa que mantemos a aliança do casamento, não apenas a aliança com o nosso Pai Celestial. E se você está enfrentando dificuldades em seu casamento hoje, homens, Deus está pedindo a você hoje para ser alguém que cumpre a aliança em seu casamento. E se você quer saber como deve ser sua atitude em relação à sua esposa, lembre-se do dia em que estava no altar e a viu caminhando pelo corredor. Naquele momento, na alegria estampada no rosto dela, perceba que ela estava colocando todas as suas esperanças e sonhos de vida em suas mãos. E você tem honrado isso? Você tem buscado a alegria dela antes da sua própria? Você tem buscado a realização dela antes da sua própria? Você tem sido fiel à sua promessa de amar, honrar e cuidar? Ser criado à imagem de Deus, ser homem, significa que entramos em alianças e mantemos essas alianças, não importa o que aconteça. Porque Deus fez uma aliança com a humanidade pecadora na aliança com Noé, e essa aliança ainda está em vigor hoje. Ainda há luz do sol, eu não sei. Hoje ainda há calor e frio, primavera e colheita em nosso planeta. Deus é fiel à sua aliança conosco. Deus está me pedindo como homem de Deus para ser fiel a todas as alianças que eu fizer. Ao alugar um apartamento, preciso ser fiel a essa aliança. Se comprar um carro, devo honrar os pagamentos. Ou, num financiamento imobiliário, preciso ser fiel a isso, pois é uma aliança. Isso é uma aliança quando eu assino esses contratos. Homens de Deus devem ser conhecidos como guardiões de alianças. Nós não entramos em alianças apenas por benefício financeiro temporário. Nós mantemos essas alianças, mesmo que isso nos cause prejuízo financeiro, porque representamos Deus para um mundo quebrado. A próxima passagem, mais 3 textos aqui. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. Aí está, eu coloquei em hebraico ali, Hebraico 2:142, Zacarias. É a mesma palavra usada para macho, quando Deus criou o macho e a fêmea. Então a lei moral de Deus é um reflexo do seu caráter, ou seja, os homens hoje refletem a imagem de Deus. Ao sustentar os 10 mandamentos ou a lei moral, devemos sustentar os 10 mandamentos. É isso que significa ser homem. Porque o lembra-te do dia de sábado é a mesma palavra ali em hebraico, que é a palavra macho. Devemos sustentar o decálogo. Então, para o Salmo 137, versículo 7, mais 2 textos aqui. Lembra-te, Senhor, dos filhos de Edom no dia de Jerusalém, que disseram, derruba-a, derruba-a, até os fundamentos. Isso nos ensina que Deus se lembra da maldade de indivíduos e nações e trará toda a humanidade a julgamento com consequências eternas. E essa palavra, lembra-te, é a mesma palavra para macho. Ele cria o macho e a fêmea. O que isso nos diz? Se fomos criados à imagem de Deus, e este versículo revela o caráter de Deus, isso nos diz que homens piedosos. Lembre-se do julgamento final, de que somos responsáveis por como tratamos nossos irmãos, e isso nos chama aos mais altos padrões de comportamento moral e ético. Os homens também reconhecem as injustiças que sofreram e, em vez de buscar vingança em ciclos intermináveis de vendetas e represálias, entregamos o julgamento final a Deus. Se você ler os salmos imprecatórios, ó filha da Babilônia, Babilônia, quão felizes serão aqueles que esmagarem as cabeças dos teus pequeninos contra as rochas. É um versículo realmente muito poderoso. Você não acha? Em todos esses salmos imprecatórios, o salmista diz, fui profundamente ferido e estou com muita raiva, mas vou entregar o julgamento final nas mãos de Deus. E quando os homens têm essa atitude de que Deus responsabilizará cada um, significa que eu não preciso entrar em ciclos de vingança e retaliação. E vinganças. Posso quebrar o ciclo de violência hoje porque Deus cuidará disso no julgamento final. E o último texto que quero compartilhar com vocês aqui sobre o conceito de lembrança é Malaquias 3, 26 e 27. Diz o texto, então aqueles que temiam ao Senhor conversaram entre si. O Senhor prestou atenção e ouviu. E um livro de quê? Um livro de lembrança foi escrito diante dele para aqueles que temiam ao Senhor e pensavam em seu nome. Eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos.
minha possessão especial no dia em que eu agir. E eu os pouparei como os pais poupam seus filhos que os servem. O que isso nos diz sobre o caráter de Deus? Isso nos mostra que Deus se lembra dos seus. Eles estão em um livro de lembrança e ele virá novamente por eles. O livro de lembrança é o cognato hebraico. Relacionada ao masculino e feminino é a palavra zakar ali. Então Deus tem um livro de lembrança e virá buscar os seus. Isso mostra que reverenciar significa temer a Deus. Portanto, aqueles que temem a Deus e aguardam a segunda vinda de Jesus Cristo respondem positivamente às 3 mensagens angélicas de Apocalipse, capítulo 14. Eles se recusam a aceitar a marca da besta, aguardam ansiosamente e trabalham pela segunda vinda de Jesus Cristo. Deus sempre se lembra dos seus, e aqueles que lhe pertencem se lembram dele. Os seus seguem fielmente o Cordeiro para onde quer que ele vá. Em vez de se curvarem aos mandatos deste mundo caído, Deus virá para aqueles que se lembram dele, que o temem, que lhe dão honra e glória, que não recebem a marca da besta, mas recebem o selo de Deus. Matt Richards escreveu algo parecido com um poema. Talvez já estejam familiarizados com isso. Quero compartilhar um pouco disso com vocês. Ao falar com homens, diz o texto, concentre-se no seu trabalho. Continue com o trabalho que Deus lhe deu. Não recue quando o leão rugir. Não pare para atirar pedras nos cães do diabo. Não perca seu tempo correndo atrás dos coelhos do diabo. Continue com o seu trabalho. Deixe os mentirosos mentirem. Deixe as corporações se resolverem. Deixe o diabo fazer o pior que puder. Mas certifique-se de que nada o impeça de cumprir o trabalho que Deus lhe deu. Continue com o seu trabalho. Ele não lhe ordenou que ficasse rico. Ele nunca lhe pediu para defender seu caráter. Ele não o colocou para trabalhar para contradizer as mentiras sobre você, que Satanás e seus servos possam começar a espalhar. Se você fizer essas coisas, não fará mais nada. Você estará trabalhando para si mesmo e não para o Senhor. Que seu objetivo seja firme como uma estrela. Continue com o seu trabalho. Você pode ser atacado, injustiçado, insultado, caluniado, ferido e rejeitado. Você pode ser maltratado por inimigos, abandonado por amigos, desprezado e rejeitado pelos homens. Mas certifique-se, com determinação firme e zelo inabalável, de perseguir o grande propósito da sua vida e o objetivo do seu ser, até que por fim você possa dizer, terminei a obra que me deste para fazer. Portanto, homens, continuem com o seu trabalho. Pedimos que vocês nos sustentem. Devemos ser protetores, devemos ser sacerdotes, devemos ser aqueles que se lembram e que sustentam a vontade de Deus em nossa sociedade decadente. Então, o que dizemos em nossa conclusão de hoje? Bem, voltando a Edmund Burke, a única coisa necessária para o triunfo do mal na América hoje é que os homens bons não façam nada. Quero desafiar vocês hoje, homens, a não serem mais homens silenciosos. Não seremos mais silenciosos, homens. O que passou ficou no passado. Não podemos mudar isso. Deus nos oferece hoje pleno perdão como homens, quando confessamos nossas falhas e nossos fracassos. O que pode ser começa hoje, e Deus oferece seu Espírito Santo a cada homem presente aqui hoje, e ele se oferece para escrever o próximo capítulo da sua vida quando você faz uma aliança com Deus. Que você seja alguém que se lembra, se levanta e se manifesta, que realmente conhece a vontade de Deus para compartilhar a vontade de Deus com sua família, comunidade e nação. Homens de hoje assistindo online, Deus nos chama para sermos provedores que provêm para as necessidades temporais de suas famílias. Ao fazer isso, você encontrará propósito aqui na terra. Deus está chamando os homens hoje para serem protetores, aqueles que se mantêm firmes, que vigiam por aqueles que Deus lhes confiou, tanto física quanto espiritualmente. Ao fazer isso, homens, vocês encontrarão sentido na vida. Deus chamou os homens para serem os sacerdotes de suas famílias, aqueles que representam Deus para sua família e aqueles que conduzem sua família até Deus. E ao fazer isso, você descobrirá que uma parte da sua vida tem um significado eterno, porque você está trabalhando pelas almas da sua esposa, dos seus filhos e dos seus netos. Provedores encontram propósito, protetores encontram sentido e sacerdotes encontram significado. Ser homem significa lembrar. Homens que se lembram fielmente, que representam fielmente a imagem e o caráter de Deus, que se levantam, que se manifestam e que transmitem à próxima geração a vontade, as obras e o caráter de um Salvador amoroso. Eu me perguntei como vou terminar essa fala hoje, esse sermão. Quero dizer o seguinte: homens, silenciem, nunca mais.
O que foi feito está feito, mas a partir de hoje você pode mudar o seu futuro. Você pode ser o homem que Deus criou para você ser. Minha oração por nós é que, em nossa geração, que cada um de nós seja encontrado fiel, cumprindo o propósito de Deus para nós. É uma música famosa, né? Acho que muitos de vocês conhecem, do Steve Green. Somos peregrinos na jornada do caminho estreito, e aqueles que vieram antes de nós estão ao longo do caminho. Apoiando os fiéis, encorajando os cansados, suas vidas são um testemunho inspirador da graça sustentadora de Deus. Cercados por tão grande nuvem de testemunhas, corramos a corrida, não apenas pelo prêmio, mas como aqueles que vieram antes de nós. Que deixemos para aqueles que vierem depois de nós a herança da fidelidade transmitida por vidas piedosas. Oh, que todos que vierem depois de nós, nossos filhos, nossos netos, que todos que vierem depois de nós nos encontrem fiéis. Que o fogo da nossa devoção ilumine o caminho deles. Que as pegadas que deixarmos os levem a crer e que as vidas que vivermos os inspirem a obedecer. E depois que todas as nossas esperanças e sonhos tiverem passado e nossos filhos examinarem tudo o que deixamos para trás. Que as pistas que eles descobrirem e as memórias que desvendarem se tornem a luz que os conduza ao caminho que cada um deve encontrar. Oh, que todos que vierem depois de nós nos encontrem fiéis. Que o fogo da nossa devoção ilumine o caminho deles. Que as pegadas que deixarmos os levem a crer e que as vidas que vivermos os inspirem a obedecer. Oh, que todos que vierem depois de nós nos encontrem fiéis. Meu bisavô era estivador na costa sul da Inglaterra. Ele se tornou adventista pouco antes da Primeira Guerra Mundial, e a Igreja Adventista, na Grã-Bretanha, adotou uma posição de objeção de consciência. Ele passou 4 anos em um campo de trabalhos forçados porque se recusou a lutar na Primeira Guerra Mundial. Ele foi libertado, seu corpo ficou debilitado e então meu avô se tornou pregador. E ele estava pregando em Londres durante o Blitz de 1940 a 1941. Quando toda a Europa estava sob o jugo de Hitler, meu avô pregava toda semana em séries evangelísticas e em igrejas, que a profecia de Daniel 2 diz que a Europa nunca mais será unida até que Jesus volte, então Hitler não vencerá essa batalha. E foi isso que ele pregou durante a Segunda Guerra Mundial. E então meu pai viu esse exemplo de fidelidade e ele também entrou para o ministério pastoral por 42 anos. E meu pai fez questão de que na minha vida sempre houvesse um culto familiar de manhã e outro à noite. Ele fazia questão de que todo domingo passássemos um tempo juntos como pai e filho. Nós velejávamos juntos, pescávamos juntos, caminhávamos juntos. Ele me dava umas palmadas de vez em quando. Eu conhecia sua disciplina, mas sabia que ele me amava. E ele fez questão de me passar o maior tesouro de sua vida, que era a sua fé em Jesus Cristo. Meu trabalho, meu chamado na vida, antes de ser um pregador ou presidente da Advanced Frontier Missions, é transmitir ao meu filho minha fé em Jesus Cristo. Homens, sejam quem Deus os criou para ser. Vocês encontrarão sentido. Vocês encontrarão propósito. Vocês encontrarão significado. Vocês estarão no grande conflito como nunca antes. Mas se Deus é por vocês, quem será contra vocês? Deixe Deus escrever o próximo capítulo da sua vida como homens de Deus hoje. Deus os abençoe e guie. Ao percorrerem o caminho estreito da vida, que sintam o Espírito dando-lhes sabedoria a cada dia para representar a imagem de Deus em sua esfera de influência. Amém.